Shalom, Ubrahá. Nossa aula de hoje é no mérito e na elevação da alma da senhora Maria Marlene, que é a sogra da nossa querida aluna Karin Rocha. E que Hashem dê para ela uma subida no paraíso. E a Parashá dessa semana nos conta uma coisa muito, muito interessante. Que Yaakov, ele saiu de Beersheba, ele foi para Haran. E nós sabemos que Haran, naquela época, era colonizada pelos Bnei Ham, pelo povo que tinha lá. Hoje em dia, se você fala sobre Haran, você está falando sobre Halab, sobre uma cidade na Síria. Naquela época, tinham outros povos lá. Os árabes chegaram na Síria somente no ano 600. E aqueles povos, eles eram tantos Bnei Ham, assim, eram povos assim meio difíceis. Yaakov, ele saiu de Beersheba, foi para Haran, passou pelo lugar que Hashem se revelou para Avraham Avinu, que era o Har Moriah, o monte, a montanha onde futuramente vai ter o terceiro Beit HaMikdash, no lugar do patrimônio tombado da Unesco. E Yaakov passou por lá, ele estava no desespero, ele estava fugindo de Esav. E para onde ele estava fugindo? Para uma terra que o povo lá, Deus me livre, não. Então imagina, você está fugindo do Líbano para a Síria, da Síria para o Líbano. Síria, nos conceitos de hoje, está fugindo do Talibã para o Califado Islâmico. Então ele estava atordoado. Depois que ele passou por aquele lugar, que era o lugar do Beit HaMikdash, o lugar onde futuramente teria o Beit HaMikdash, e ele poderia, na hora que ele estava passando por lá, poderia ter saído um eco do céu. Nós sabemos que existem vozes, ecos que saem do céu, chegam até nós. Dizem nossos sábios, por que tem essas vozes do céu, esses ecos, se nós não temos a capacidade? No mundo material a gente não ouve isso, a gente não tem como ouvir, está acontecendo em outro canal, em outra dimensão. Então dizem nossos sábios, sim, está acontecendo na dimensão da nossa alma. Então eles dizem, mesmo que você não está vendo, mas a sua alma está vendo, e a sua alma é você. O seu corpo é a roupa, é a sua roupa. Então, por causa disso, essas vozes do céu, elas nos despertam. É Hashem pedindo para a gente voltar para o bom caminho, para a gente se comportar melhor. E quando Yaakov estava passando do lado daquele lugar, que era o lugar mais sagrado do mundo, que era o lugar onde futuramente iria ter o Beit HaMikdash, futuramente para Yaakov e futuramente para nós também, ele poderia ter ouvido uma voz do céu dizendo, olha, dá uma paradinha aí, dá uma pausa, 5 minutos de intervalo, reza aqui. Yaakov, ele inventou uma tefilá Travit, ele inventou a reza da noite. Você poderia ter falado para ele, dá uma dica. Mas, diz o Zohar, tem que ter primeiro Itoraruta Deltata, primeiro tem que ter o despertar de baixo. E o despertar de baixo causa o despertar de cima. Na hora que Yaakov já chegou na fronteira entre a Terra Santa e a futura Síria, e ele falou, uau, eu passei por aquele lugar que Hashem se revelou lá para Abraão, aquele lugar que é o lugar mais sagrado do mundo, eu passei por lá e não rezei lá, vou voltar para lá agora, voltar para rezar lá. Então na hora que ele teve o despertar de baixo, aí Hashem fez um milagre sobrenatural, só depois, antes da hora. Ele foi obrigado a dormir, não tinha como viajar de noite, não tinha estrada, não tinha luzes na estrada que não existia iluminação na estrada que não existia, e ele não tinha como viajar de noite. Ele foi obrigado a dormir lá,
E Hashem fez mais um milagre, sincronizou toda a Terra Santa embaixo dele. Ou seja, o lugar onde ele estava sincronizado com toda a Terra Santa. A linguagem dos nossos sábios é que Hashem dobrou toda a terra de Israel embaixo do nosso patriarca Yaakov. E na hora que ele dormiu, ele viu, no sonho dele, ele teve uma visão. Diz o Zohar, qual é a diferença de Yaakov, que agora na ida para Haran, ele teve uma visão, teve um sonho. Ou seja, Deus se revelou para ele por meio de um sonho. Quando ele chegou lá em Haran, também ele não tinha um nível de revelação divina tão grande. Quando ele voltou para Eretz Israel, diz o Zohar assim: Yaakov teve agora essa revelação divina por meio do sonho, porque ele ainda não estava casado. Sendo que quando Deus fez o ser humano, Deus fez o homem e a mulher um corpo só, e colocou neles uma alma só, e depois dividiu entre marido e mulher, e falou, e Hashem, Deus, ele falou que por causa disso, o homem ele vai deixar o seu pai e a sua mãe, ele vai se grudar na sua esposa, eles vão se tornar uma carne só. Então quer dizer que marido e mulher é uma pessoa só. Vamos tentar analisar isso mais profundamente. Quando Hashem colocou a alma no primeiro homem, está escrito Vaifach be'apav nishmat chayim, que Hashem soprou nas narinas dele. O soprou é exemplo para a alma divina, que quem coloca o que está fora, quem sopra o que tem dentro. Então, se o sopro é exemplo para mostrar que Hashem colocou naquele primeiro ser humano uma alma divina, então, por que o narinas também é exemplo? É exemplo que essa mesma única alma, ela recebe dois aspectos, aspecto masculino e aspecto feminino. E então quer dizer que Yaakov, quando ele estava indo para Haran, ele ainda era metade de uma pessoa, ele não era uma pessoa inteira. Depois nós vamos ver que ele chega em Haran. E isso é mais para frente. Ele, no lugar de se casar com a Rachel, que é a outra metade dele, ele se casa com a Leá, que é a metade do Esav. Aí você vai falar, pera, quando a Hashem fez o primeiro homem, tá bom, ele estava lá tudo certinho, ele colocou aquela alma, era metade aqui, metade lá, o primeiro homem era 100%. Agora quando Yaakov se casa com Leá é a outra metade do Esav. Então aí já era uma complicação. Yaakov não estava nesse nível assim pra... Então ela sentiu que ele não gostava dela, que ele não tinha amor que ele tinha pela Rachel. Ela sentiu isso, porque então nesse caso, vamos voltar, então, quer dizer, existe isso também de a pessoa, metade de um se casar com metade do outro, então a Hashem vai indenizar a pessoa que está sendo oprimida lá. Hashem indenizou a Leá, deu para ela a tribo de Eudá, Melech HaMashiach, David HaMelech, Cohen, Levi, tudo de bom saiu da Leá, porque ela foi indenizada, aquela vida inteira, ela sentiu, ela é a metade de Esav, vivendo com Yaakov, e Yaakov não tinha aquele... Mas isso é mais para frente, é uma aula... mas, assim, Hashem não fica devendo para ninguém, sempre indeniza cada um pelo que ele está sofrendo. Muitas coisas que a gente nunca receberia na vida, nós só recebemos isso no mérito de que a gente passa umas duras. E voltando para o nosso assunto, imagina que Yaakov ele chega em Haran, ele vai chegar lá, ele vai se tornar uma pessoa inteira. Ele vai se casar, não importa se ele vai se casar com a Leá, que era metade de Esav, não importa se ele vai se casar com a Rachel, que era a alma gêmea dele, na hora que ele se casa, ele se torna uma pessoa inteira. Não importa se casou com metade certa ou com metade errada. E essa é a regra, diz o Zohar, para que recaia sobre ele a profecia, ele tem que ser uma pessoa inteira, ele não pode ser solteiro. Outra regra é que a profecia ela paira na Terra Santa. E é claro que às vezes a regra na Torá tem exceção. O profeta Heskel foi uma exceção que, sendo que
nosso povo foi exilado pela primeira vez, nosso povo foi exilado para a Babilônia, Hashem, Deus, para mostrar que ele foi junto com o nosso povo para a Babilônia, recaiu a profecia sobre o profeta Heskel na Babilônia, no Nahar Kvar, no rio que já era. O nome do rio é o rio que já era. Então nossos sábios tentam dizer que essa profecia já era antes, já tinha começado antes na Terra Santa, por isso ela continuou na Babilônia. Então tem mais, diz o Zohar que a profecia recaiu sobre o profeta Heskel, que Hashem estava mostrando que, olha, eles foram para o exílio e Hashem foi com eles. E aqui no caso de Jacob, ele foi para o exílio e Hashem falou que iria proteger ele tudo, mas a Shekhinah ainda não estava no exílio, quer dizer, Yitzhak estava em Beersheba. Então, a presença divina, a profecia que Jacob teve em Haran, ela não estava também num nível ainda de perfeição. Já era acima do sonho, mas ainda não era uma revelação verdadeira. Quando Jacob voltou para a Terra Santa, já casado na terra de Israel, o pai dele, Yitzhak, ainda estava vivo. E quando existe o maior tzadik do mundo, que para ele Hashem se revela no mais alto nível, o segundo maior, então, o que é revelado para ele é revelado num nível menor. Isso vão contando nossos sábios. O Zohar conta muito sobre isso, sobre os níveis de profecia. E o Zohar nos conta que o que Jacob viu aqui foi essa escada, que ela é dita como exemplo. O exemplo é uma escada. Todo mundo sabe que anjos não precisam de escadas para subir nem para descer. Os anjos no céu, a característica deles é que eles não precisam de escadas. Se o anjo precisasse de escada, o anjo não chegaria a lugar nenhum. Quando eles descem para o mundo, eles criam para si próprios um corpo material, para se passarem, para a gente pensar que eles são pessoas. Como aqueles 3 anjos que vieram para o nosso patriarca Abraão. Eles, diz o Zohar, na hora que eles entraram na dimensão do nosso mundo, eles criaram para si próprios corpos de 3 árabes que eram as pessoas daquela região. As pessoas que eram os hóspedes usuais do nosso patriarca Abraão. Então, se o anjo precisasse de escada para subir ou de escada para descer, ele estaria limitado. Então, o anjo, ao contrário, diz o profeta Heskel, o profeta Yeshayahu, Isaías, cada um descreve a profecia da Merkavá. Essa profecia da Merkavá, do profeta Heskel, é a Merkavá de Yetzirah, mundo da Yetzirah. O profeta Yeshayahu já atingiu um nível superior, mundo da Briá. Então, a Merkavá, a carruagem divina da Briá, que descreve o profeta Yeshayahu, ela fala sobre serafim, que são os anjos da Briá. 1 saraf, 2 serafim. Serafim é o plural. Aqui em português, eles transliteram a palavra. Não é um problema com a transliteração, é um problema sério, né? Então, eles acham que serafim é o próprio nome, mas é um anjo do mundo de Briá chamado de saraf. Saraf quer dizer ardente, incandescente, porque eles chegam a um nível de conhecimento divino por parte do intelecto, que eles ficam incandescentes de amor por Hashem. E os anjos do mundo da Yetzirah, eles já são mais um nível de midot, de sentimento, sem intelecto. Então eles não chegam a um nível tão alto quanto o serafim. Então o profeta Heskel, ele viu a carruagem divina, que é um exemplo dos anjos de Briá. Dos anjos, o profeta Heskel dos anjos de Yetzirah, profeta Yeshayahu, Isaías dos anjos de Briá. Nos 2 casos eles falam que os anjos tinham asas. Porque os anjos tinham asas. Agora a gente não tem como comprovar, assim, fazer sendo que quando a gente fala para os anjos, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, ele está falando sobre as 10 sefirot.
não está falando sobre imagem e semelhança material. Então, a pergunta é se essas asas, elas são asas de verdade, tipo que o anjo vai batendo asas por aí, ou essas asas, elas se referem como as narinas, no caso do Adão Arishon, que Deus fez o homem e soprou nas suas narinas, e não era, soprou era exemplo, e narinas era exemplo, e se as asas são exemplo ou não, tem os dois lados da coisa aqui. Pela Halachá, é proibido a gente desenhar aqueles anjos da Merkavá do jeito que eles foram descritos. Então, porque está descrito assim, a gente não pode desenhar assim. Agora, se eles têm asas de verdade, ou se eles têm uma capacidade tão grande que as asas são usadas como exemplo, a gente não vai entrar nesse assunto, mas o que a gente vai entrar é que tanto se forem asas de verdade, quanto se essas asas forem a capacidade deles de se locomoverem de um mundo para o outro, de um lugar para o outro, sem precisar fazer nada, nos dois casos eles não vão precisar de escada. Então anjo não precisa de escada, anjo não sobe escada, anjo não desce escada. Então a gente descobre daqui que a escada que Jacob viu é um exemplo, não é uma escada. Ele não viu escada. Quer dizer, é um exemplo, o anjo não precisa de escada, o anjo sobe sem escada, o anjo desce sem escada, então o anjo não precisa de escada. Então daqui a gente já vê que essa escada não era uma escada. Então, por que é usada a palavra escada? A Torá vai usar a palavra escada para dar como exemplo uma coisa que te dá acesso acima e acesso abaixo, que vai intermediar entre o mundo de cima e o mundo de baixo. Diz o Zohar, o que intermedia entre o mundo de cima e o mundo de baixo é a Sefirá chamada Malchut. Ela é a escada. Ela dá acesso ao mundo de cima e ela dá acesso para o mundo de cima ao mundo de baixo. Que acesso ela dá para o mundo de cima ao mundo de baixo? O Malchut, essa Sefirá, ela vai repassar para nós a abundância do mundo de cima para o mundo de baixo. Como uma mãe que ela participou de uma refeição de Shabbat e tinha lá suco de uva com halá, que é o pãozinho de Shabbat, com peixe, com saladinha, com carne, com sopa, com sobremesa. E depois que ela comeu tudo isso, ela foi dar de mamar para o neném. Tudo que ela está dando de mamar para o neném, naquele leitinho tem tudo. Porque se ela tivesse tomado muito uísque, o neném ia ter um desmaio. Porque ia passar para ele. Tem muitos casos médicos assim, que a mãe ela bebeu bebida alcoólica e o neném passou mal. Então você sabe que o que ela come é isso que vai para o neném. Então, nesse mesmo exemplo, Malchut, ela recebe toda a fartura e abundância lá de cima, mas repassa para a gente no nosso nível. Se ela fosse repassar para a gente no nível que está lá em cima, é como a mãe pegar o neném e dar para ele toda aquela comida de Shabbat do jeito que ela está. O neném não teria como comer. Ele iria morrer de fome na frente da comida. Então, a Malchut repassa para nós toda a abundância e a fartura lá de cima. E existe uma cota para 70 anjos que eles vão repassar para 70 povos, que esses 70 povos se ramificam e esses 70 anjos também. Quer dizer, os 70 anjos eles têm subanjos e os 70 povos se ramificam em vários povos. Então hoje no mundo tem muitos povos e lá em cima tem 70 anjos principais, aqui nesse mundo tem 70 povos principais e lá em cima tem anjos secundários daqueles 70 anjos e aqui embaixo tem países povos secundários dos 70 povos. 70 povos falando 70 línguas diferentes que vão se ramificar em muitos povos falando muitas línguas diferentes. Essa ramificação é devida aos anjos lá em cima que vão se ramificando. Mas o principal deles são esses 70 anjos. E eles recebem uma cota mínima dessa abundância lá de cima para o mundo aqui embaixo. Cada anjo vai receber a cota dos países abaixo dele, dos povos abaixo dele, dos povos que são ramificação daquele povo único que ele representa. Então é claro,
eles não estão contentes com isso. Eles querem mais. É a primeira coisa. Você pode falar, não importa quanto, quero mais. Não importa quanto é a cota, não quero saber, quero mais. Então eles sempre vão querer mais. Eles são anjos do lado impuro, colocam osso entre 10 cachorros, os 10 cachorros vão pular em cima do osso, nenhum cachorro vai aparecer para o outro. E depois que ele comer o osso, ele vai querer mais. Então aqueles 70 anjos, na hora que por causa das nossas ações, por causa que a gente faz coisa errada, essa Sefirah chamada de Malchut, ela tem uma queda, nós enfraquecemos Deus, vamos dizer assim, nós enfraquecemos a revelação divina. Então, essa uma das 10 Sefirot, que é Malchut, ela é o vínculo entre nós e o mundo de cima, é como uma pessoa que ele ouve uma tragédia que aconteceu, ele fica deprimido e ele enfraquece. Quando a gente se comporta errado, isso causa uma fraqueza lá em cima, causa uma fraqueza nessa Sefirah chamada de Malchut, e ela cai. Ela desce de nível espiritual. Na hora que ela desce de nível, esses anjos dos 70 povos, que eles têm acesso até um certo nível, eles têm uma surpresa. O Malchut chegou até o nível máximo que eles têm acesso. Antes disso, eles não tinham acesso ao Malchut, o acesso direto. Eles recebiam a cota deles e tinham que ficar quietos. Agora eles têm acesso ao Malchut, eles vão receber a nossa cota. E a gente vai receber menos. Então por quê? Porque a gente se comportou errado, então por causa disso o Malchut desceu, os anjos subiram, esses anjos dos 70 povos, eles subiram, e eles estão recebendo a nossa cota e a gente está passando dificuldades. E a pessoa que está passando dificuldades, automaticamente, quando você está passando dificuldades, o que você vai fazer? Rezar, estudar a Torá, fazer chuva. Então a gente volta para o bom caminho. Alegria lá em cima, damos força para Hashem. A Malchut, ela sobe novamente. E aí esses anjos rapidamente, eles descem rapidamente. Antes que eles se desintegrem por causa do nível que a Malchut subiu. Tinha um caso desses no Afeganistão, uma pessoa subiu na roda do avião. Até um certo nível que o avião subiu, ele conseguiu subir junto. Chegou a um certo nível, já não tem mais como subir. Então, esses anjos que sobem no Malchut, eles têm um nível máximo que eles conseguem subir. E aí, o Malchut desceu até o nível deles. Aí eles acessaram o Malchut. Na hora que o Malchut começa a subir novamente, eles têm medo de se desintegrar, que o Malchut vai chegar já num nível de santidade que já a impureza desaparece. Aí eles descem rapidamente. Então por isso que o Malchut ele é chamado de escada, que ele desce. Na hora que ele desce, os anjos dos povos do mundo sobem para pegar mais do que a cota deles, e eles pegam a nossa cota. E na hora que o Malchut sobe, eles descem rápido para não se desintegrar. E esses foram os anjos de Zuzor que Yaakov viu subindo e descendo. Eram os anjos, 70 anjos dos 70 povos, que na hora que o Malchut baixava, eles subiam. Na hora que o Malchut subia, eles desciam. Por que para Yaakov era importante ver esses anjos? Yaakov, ele está fugindo de Esav. E Yitzhak tinha falado para Esav, quando o seu irmão subir, você vai descer. Quando ele descer, você vai subir. Ou seja, quando a gente se comporta certo, aí tudo que é contra nós desce. Quando a gente se comporta errado, tudo que é contra nós sobe. Então a gente quer dar força para o inimigo, a gente se comporta errado, a gente está dando força para o inimigo. Então isso que era o exemplo que Hashem revelou isso para Yaakov, falou para Yaakov, olha, você vai rezar, vai ficar pedindo aqui, está dependendo de você. Eu vou te proteger, tudo certo. A minha parte eu vou fazer, mas se você vai receber tudo de bom, ou se o lado ruim vai receber tudo de bom, isso está dependendo das suas ações, do seu comportamento. Como você vai se comportar, não vem reclamar depois.
Eu vou te proteger, o pai que é o melhor para o filho. Se o filho enfiou a cabeça dentro não vou dar exemplos aqui. Tem gente que ouve a nossa aula almoçando, jantando, então não vou falar onde ele enfiou a cara. Então, se o filho enfiou a cara no lugar que não devia, e depois fala para o pai, papai, por favor, vem me ajudar a lavar a cara, tá bom, o pai vai ajudar. Mas assim, a Hashem estava dizendo para ele, depende de você. Como você se comportar, aí o Malchut vai subir e os povos do mundo vão receber somente a cota que eles precisam receber. Então eles não vão ter dinheiro para comprar mísseis para te tacar, não vão ter dinheiro para comprar drones para te tacar, não vão ter como te metralhar porque não vão ter bala suficiente, não vão ter como te explodir ponto de ônibus em Israel porque não vão ter explosivos o suficiente. Você se comporta bem, eles recebem a cota deles, eles vão estar felizes que eles têm uma vida boa. A gente se comporta mal, aí Deus me livre. Então esse que era o ensinamento para Jacob. Jacob, quando ele estava indo para Haran, ele estava indo para o lugar que já não vai estar no ambiente de santidade do pai dele, vai estar no lugar que as pessoas são pessoas ruins. E como a mãe dele passou por isso, que ela era como uma rosa entre os espinhos. E aquela cidade de Padan Aram, que era Haran, era comparada ao espinheiro. Então a gente está dizendo para Jacob, você acha que está dependendo deles? Não está dependendo deles. O espinheiro vai crescer na hora que você se comportar errado, os espinhos viram pinheiros. Na hora que você se comporta certo, os espinhos viram grama. Daqui a gente aprende tudo, depende de nós. Então quando uma pessoa falece, ela já não tem mais como fazer alguma coisa por si própria. Então o costume judaico é que nós fazemos alguma coisa pela alma dela. Por isso que a Karin, ela doou essa aula no mérito da sogra dela, da Maria Marlene, e para que ela tenha o mérito lá em cima, possa ter a alma possa ter uma elevação. E assim a gente deve sempre, se tem alguém na sua família, agora vieram falar para você, olha, você tinha uma bisavó, sua bisavó chamava Rafka. Então você fala, tem que fazer alguma coisa no mérito da alma dela. Alguma coisa tem que ser feita. Isso que é em relação a nós, sempre ter um ancestral, alguém que você ainda não fez nada por ele, tem que fazer alguma coisa, porque a pessoa quando sai desse mundo ela já não tem como fazer alguma coisa por si própria. E aí ela está dependendo do filho, da filha, do neto, da neta, do bisneto, da bisneta, do tataraneto, da tataraneta. Então, muito obrigado para a Karin, que ela deu essa tzedakah no mérito da alma da sogra dela, que Hashem dê a senhora Maria Marlene, a sogra da Karin, uma elevação, um paraíso lá em cima, e que todos vocês tenham muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo, e muita alegria.